Programa Papo de Mulher. Oferecimento Instituto Monitor. Pioneira em Educação à Distância. Clínica Menezes, em São José e Taubaté. Olá, estamos começando agora mais um programa Papo de Mulher. Eu sou a Adriane Alves e estarei com vocês aqui na telinha da Band todos os sábados às 10 horas. Este programa é destinado a você, mulher, e esse mundo feminino em constante mudança. Estaremos abordando vários assuntos, desde sexo, relacionamento, filhos e muito mais. E você que quer nos acompanhar nas mídias sociais, é Papo de Mulher TV. E pode mandar suas dicas, seus assuntos, o que você gostaria que nós abordássemos aqui no nosso programa. E no programa de hoje teremos a dica do Instituto Monitor sobre tendências de mercados, o quadro Mentes Vencedoras com Luciano Campos. Nós fomos até a rua para ver o que o povo fala. E em nosso programa temos os convidados, Dr. Rolande Ambrode e Carol Otto. Tudo bem? Tudo bem, como vai, Adriana? Tudo bom? Bem. Tudo bem, Carol? Tudo, e você? Bem, graças a Deus. O Dr. Rolande Ambrode, ele é médico psiquiatra, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, membro também da Associação Vale Paraibana de Psiquiatria, atuando desde 1983 no tratamento de distúrbios psiquiátricos em geral e também no tratamento de dependências químicas em drogas e álcool. É isso, doutor? Exatamente, Adriana. Tudo bem? Tudo jóia. E temos a nossa Carol Otto, que é uma estudante, 13 aninhos, gosta de música, faz aula de teatro, gosta muito de selfies. Tudo bem? Sim. E o nosso programa de hoje vai tratar exatamente sobre isso. Sobre as máscaras que temos no dia a dia, como usamos essas máscaras, quais são os momentos em que precisamos, desde quando usamos e o que a tecnologia do dia de hoje influencia no nosso comportamento. E para isso, doutor, como é que funciona isso? Nós usamos essas máscaras, temos essas máscaras, usamos inconsciente, consciente, e de que idade, como que começa isso tudo? Muito bem, Adriana. Desde as primeiras lembranças, das primeiras interações que nós temos com outros seres humanos, nós somos induzidos a assumir determinadas máscaras. Ou seja, a máscara do estudante, a máscara do filho. Então, nós temos que interagir com as pessoas usando estas máscaras. E tanto é que muitas vezes nós somos até interpelados pelos pais, falando, olha, será que você está usando a roupa certa para ir para a escola? Isso não está combinando. Então, a gente é incutido ou doutrinado a usar uma determinada máscara sempre. Diante disso, a sua atitude, desde pequenininha, que você possa lembrar, porque tem crianças que já têm uma certa personalidade, mesmo que os pais indiquem a roupa, ou faça isso ou faça aquilo, elas acabam que não Sim. fazendo. Isso. Você, Carol, como que é o seu dia a dia? Você recebe esse comentário dos seus pais e você utiliza ou você age da sua forma? Então, meus pais, eles nunca foram de se meter muito no meu cotidiano, porque eles acham que primeiro vem a liberdade a própria liberdade de querer como se vestir e tal. Então, eu sempre fui como eu gostava de me vestir, nunca ligando para o que os outros pensavam, assim. Claro que seguindo o padrão, certo, mas sempre com o meu próprio gosto. Carol, os seus pais interferem nas suas roupas no dia a dia, mesmo que eles te deem a liberdade de usá-las, mas quando eles veem que você está com uma sainha mais curta, ou um shortinho, ou uma blusinha mais decotada, isso ocorre mesmo com essa tal liberdade?
Então, quando passa dos limites, eles até avisam, tá muito curto, põe uma calça, tá frio. Mas fora isso, sempre teve uma boa relação entre meus pais e eu. Eles sempre confiaram bastante na minha escolha. Muito bem. Doutor Rolande, nós temos essas máscaras e temos as máscaras que são já formadas como patologia. Exatamente. Qual é a linha que nós devemos e sabemos identificar? A linha é um pouco tênue, ou seja, é difícil a gente estipular uma linha exata do que poderia ser uma patologia. Os exageros, de um modo geral, o que seria considerado um exagero? A partir do momento que a pessoa não consegue tirar a máscara. Então, ou seja, a pessoa incorpora a máscara e passa a atuar como o tempo todo usando uma determinada máscara. Eu posso citar como exemplo um livro de Machado de Assis, chamado O Espelho, onde havia um alferes, que é um título antigo do exército imperial, e esse alferes tinha um título de tenente. Enfim, ele usava o uniforme de tenente, ele era respeitado pelo fato de ele ser um tenente e muito bem tratado por todos. E ele incorporou a máscara do tenente, de sorte que quando ele teve férias, ele foi para a fazenda onde os pais moravam, ele teve que voltar a usar as roupas normais, tirou a farda e usou roupas normais. A partir de um certo tempo, ele não se identificava mais como sendo aquela pessoa e entrou num quadro depressivo. E de repente, um dia de manhã, ele levantou, abriu o armário e se vestiu novamente como tenente. E quando ele se olhou no espelho e todo uniformizado como tenente, ele começou a sorrir e se identificou de novo como aquela pessoa. Ele incorporou a imagem do tenente. Então, isso já seria uma patologia. Aí já seria um exagero, haveria uma desvirtuação da utilização da máscara. Pois bem, quando falamos em patologia, ele incorporou esse personagem, digamos assim, e que fazia bem para ele. Sim. Que a falta e a ausência desse personagem o deixava triste. Exato. Mas ele percebeu isso. Exatamente. E nos casos que vemos hoje em dia, que são os sociopatas, os psicopatas, que estão numa linha também tênue, que a gente vive constantemente com eles no dia a dia, como que isso é identificado? Então, no caso de um sociopata ou um psicopata, já seria um transtorno de personalidade, onde aquela personalidade já está profundamente incutida na pessoa. É um traço, um caráter que aquela pessoa tem, vamos dizer, até de fundo genético, hereditário. Então, ela não consegue se livrar daquele modo de agir. Ou seja, ela utiliza de uma série de artimanhas para enganar, para fazer coisas que, por exemplo, são socialmente condenadas, e ela interage com as pessoas manipulando e usando a pessoa. Aí seria uma utilização, vamos dizer, de uma máscara, mas com a finalidade de enganar ou de tirar proveito da outra pessoa. Isso seria na forma patológica? Isso, seria uma patologia. Uma patologia. De personalidade. De personalidade. Pois bem, o papo está muito gostoso, está muito abrangente, mas a gente vai chamar a dica do Instituto Monitor, onde ele vai dar as tendências de mercado para você. Oi pessoal, eu sou Eduardo Alves, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre algumas dicas na área de educação. E o primeiro tema é tendências de mercado. Bom, o que falar, sobre tendências de mercado num país que o crescimento na área de educação está tão grande, onde a gente tem tantas oportunidades na área de educação com tantos programas do governo? O que tem acontecido é o seguinte: hoje existe uma formação muito grande de pessoas, mas essa formação ela não está adequada para a necessidade do mercado. Por isso que a gente escuta no meio corporativo falar em apagão da mão de obra. E o que significa esse apagão de mão de obra? Esse apagão de mão de obra é essencialmente o aluno que tem a formação, mas ele não está capacitado para aquele posto de trabalho. Ele tem o conhecimento, ele tem toda a teoria da área dele, mas ele não foi qualificado para ir para um posto de trabalho e atuar com resultado, com performance, trazendo benefícios para a empresa. E isso o que acontece? É um erro da educação? Não. O que vem acontecendo é que as instituições educacionais, elas têm promovido aqueles cursos que têm um maior apelo, vamos dizer assim, daquele momento, mas eles estão muito mais acadêmicos
do que profissionais. Então é necessário a pessoa que sai de um curso, seja ele técnico, seja ele do ensino superior, que ele não se limite apenas a esse conhecimento, que ele vá e procure um pouco mais o aperfeiçoamento, uma capacitação para o mercado de trabalho. Né? Hoje, as empresas elas precisam de profissionais muito mais completos, né? Não só os profissionais que têm o conhecimento da teoria, o conhecimento daquele assunto específico, mas um profissional que saiba se relacionar dentro da empresa, um profissional que tenha essa inteligência de conviver com problemas, de conviver com as pessoas, de encontrar soluções para os problemas que aparecem no dia a dia. Lembrando que hoje a gente tem consumidores muito mais exigentes e essa exigência faz com que a gente tenha que ter cada vez mais uma atuação diferenciada. Na verdade, o que a gente precisa se apresentar com um diferencial, nos tornarmos cada vez mais diferentes para que a nossa instituição, a nossa empresa, ela se sobressaia num mercado onde tem muitos concorrentes. E aí você vai ganhar o teu espaço exatamente por essa diferenciação. Então, o mercado hoje precisa de profissionais atuantes. Por isso que o ensino técnico está em alta dentro do mercado corporativo. Hoje a gente vê que pessoas estão procurando cada vez mais as funções técnicas porque elas precisam exatamente operacionalizar processos, elas precisam entender mais do que liderar uma equipe, mais do que ser um gerente. Nós hoje precisamos de pessoas que realmente entendam do assunto e possam colocar a mão na massa e realizar todas as atividades. Então, o mercado de cursos técnicos hoje está em grande ebulição. Tanto é que o governo abre aí esse Pronatec, né, que são várias bolsas, né, em que ele abre para a população e nem todo mundo consegue. E com isso, as instituições particulares também são uma opção para esse tipo de formação. Então é buscar uma profissionalização e uma profissionalização mais voltada a operacionalização daquele trabalho e não uma operacionalização do sistema de liderança, do sistema de gerencial. Isso conforme a tua carreira, você vai galgando e almejando essa situação, mas para isso você precisa ganhar experiência e a experiência só se ganha se você realmente colocar a mão na massa. Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje do Instituto Monitor, instituição tradicional e pioneira em educação à distância e treinamentos corporativos. Até a próxima! Há mais de 20 anos na área de cirurgia plástica, a Clínica Menezes é referência no Vale do Paraíba e conta com excelentes profissionais para cuidar das necessidades estéticas de cada paciente. Com competência, transparência e compromisso de todos os profissionais envolvidos, a Clínica Menezes trabalha dentro de um conceito individualizado de atendimento, respeitando as características e particularidades de cada paciente. A infraestrutura é completa, desde os consultórios médicos até as salas de cirurgia, garantindo a perfeição estética ao paciente. Também o conforto requinte diante de um belíssimo projeto arquitetônico. Para uma mudança estética bem feita e segura, conte com a Clínica Menezes, em São José dos Campos e Taubaté. www.clinicamenezes.com.br. Agora no Vale do Paraíba, Leardo, Juarez e Parra Imóveis. Juntos para melhor atender você na compra, venda e administração do seu imóvel, com assessoria total para a obtenção de documentação e financiamento. Esperamos você na Emílio Ribas, 870, Capivari, em Campos do Jordão. Informações 012-3663-3788 ou visite os nossos sites. Sem tempo para estudar? Quanto vale o seu futuro profissional? O Instituto Monitor desenvolveu uma grande variedade de cursos que conduzirá você aos melhores resultados para a sua vida profissional. Através da educação à distância, uma modalidade de ensino que se encaixa a você. E considerando o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, é necessário que você faça as melhores escolhas para se destacar entre os melhores.
Instituto Monitor, credibilidade e flexibilidade em cursos técnicos profissionalizantes, para que você se comprometa definitivamente com os seus sonhos. Não perca tempo, o mercado precisa de você. Ligue agora, 3922-9360 ou acesse www.institutomonitor.com.br e seja um profissional de sucesso. Você está acompanhando o nosso Papo de Mulher e hoje o tema tá muito bom, tá muito gostoso. E você que quer nos acompanhar aí pelas mídias sociais, é só acessar Facebook, Twitter, Instagram, a nossa fanpage Papo de Mulher TV. E pode dar suas dicas, pode comentar os nossos assuntos e pode colocar também o assunto que você queira ver aqui na nossa telinha, ok? E hoje estamos falando sobre a parte da tecnologia e suas máscaras. E estamos aqui com a Carolzinha. Carolzinha, como que você interage nas mídias sociais? Eu sempre agi de um modo muito normal com essas coisas de redes sociais, aplicativos para telefone que usam internet. Sempre foi muito normal, eu nunca tive nenhum problema. Foi sempre uma coisa bem agradável de se ter. Como que você caracteriza essa sua amizade pela internet, pelo Facebook ou mesmo pelo Instagram? Como que você caracteriza essas amizades? Você os conhece? Todos que estão nas suas mídias, você conhece? Então, todos os meus amigos são geralmente da minha escola, das minhas aulas extras, sem ser inglês, teatro, sem ser da escola. Amigos também vizinhos, pessoas que eu conheço em shows, que eu vou em shopping. Mas também tem alguns amigos que eu conheço pela internet mesmo. Porque essas redes sociais vem um monte de gente toda hora. Então acaba abrangindo bastante esse espaço de amigos conhecidos. E pela aparência, você já aceitou alguém? Já, bastante gente. E por aquela pessoa que tem um status que você talvez almeje, porque é amigo, porque é famoso, também é aceitação? Sim, a maioria dos meus amigos no Facebook são páginas de famosos. As pessoas que eu sigo no Instagram também são famosos, nem que sejam comediantes, mas a maioria são essas pessoas que tem um status mais alto, uma fama. Pois bem, a gente vai agora chamar o quadro que é o Fala Povo, porque esse quadro vai explicar pra gente o que é que o povo pensa da tecnologia, como é que está interagindo com o meio, se isso está atrapalhando, quais são as dúvidas que eles têm, o que é selfie, a verdadeira selfie que todo mundo fala, tirei a selfie, estou aqui, colocando check-in e vamos lá ver o que o povo tá falando. Selfie é quando você pega o celular e aí você começa a tirar fotos de si próprio e posta na rede. Eu tiro foto pelo espelho, com meus amigos, tiro sozinho, com a minha mãe, com a minha família. Sei lá, ver o povo fazendo, a gente quer fazer também, né? E acaba postando. Eu prefiro alguém tirando foto de mim. Fica melhor. Porque eu acho interessante para poder passar para as pessoas, né? Publicar no Facebook. Muito legal. Assim, eu utilizo não para prejudicar alguém, mas é para mim, às vezes, mostrar alguma coisa que eu estou fazendo naquele momento. Não, eu não costumo fazer check-in, né? Publicar nas redes sociais, onde eu estou, porque eu tenho até um pouco de medo, faz questão de segurança, né? A minha casa, aí as pessoas sabem que eu estou longe da minha casa. Eu acho que é uma coisa pessoal e a gente ouve falar que às vezes pessoas de má fé acabam usando, né, algumas fotos para alguns fins aí que pode prejudicar, né? Então a gente costuma evitar expor. Eu tenho minha família no Facebook, eu adoro minha família, compartilho o que a minha família faz, eu também compartilho. Prefiro 1000 vezes minha família do que os outros da minha rede social. Acho que rede social atrapalha muito, porque se você não controlar o tempo que eles usam,
eles esquecem do tempo. E aí fica o dia inteiro. Então eu acho que atrapalha. E de vez em quando eu confisco o aparelho. Porque se deixar até na hora que eles vão almoçar, eles comem e ficam, sabe, não sei, conseguem conciliar o garfo com a digitação no aparelho. É muito chato, né? Porque aí você não tem com quem conversar, você não sabe das novidades que tá acontecendo. Na verdade ela entra em crise, né? Ela entra em crise. É a melhor maneira de você corrigir. Confisca o celular. Pois bem, confiscar, né? Até que ponto essa internet, confiscar celular, o que é que isso causa na nossa vida pessoal? Se bem que eles estavam falando lá que é só os adolescentes que comem, fazendo o uso do celular ou o uso das mídias, não é bem assim hoje em dia, né, doutor? Não é bem assim. Hoje em dia é quase que uma coisa universal, na realidade, né? O que acontece é o seguinte, normalmente os adolescentes sempre têm uma tendência a exagerar um pouquinho mais. Mas tem muitos adultos também que comem e ficam digitando e tudo mais, e às vezes ficam muitas horas conectados, vamos dizer assim. Isso é quase uma coisa universal hoje em dia. Por motivos profissionais, enfim, ou pessoais, ficam conectados. Eu digo que tem as pessoas que moram na mesma casa, porém se comunicam pelo WhatsApp. Você tá onde? Vai comer agora? Isso virou moda. Verdade, verdade. Virou moda e tá ficando complicado, porque as pessoas não se falam mais, não conversam mais. Exato. Como que é isso na sua casa, Carol? Então, se for pra escolher alguém que eu mais me identifico nessa questão de celular, é minha mãe, porque ela também não sai nunca do celular. Então a relação... Mamãe! Estou falando a verdade. A relação é boa, nós conversamos bastante, mas sempre tem aquela hora que eu tô no banheiro e não pego a toalha, aí eu mando um WhatsApp pra mãe, pega a toalha pra mim. No banheiro? No banheiro. No banheiro. E ela tá no quarto do lado. Ou quando eu tô no quarto e ela fica me chamando pra ir jantar ou almoçar, ela manda, Carol, vem aqui agora. Aí sempre tem esses momentos assim. Pois bem, né? Nós estamos com o mundo na era digital. Esse mundo que tá complicado de entender se a gente vai se comunicar pessoalmente no tete-a-tete ou se a gente vai mandar um torpedo. Olha, você vai chegar a que horas? Olha, você vai comer? Pois bem, esse assunto é muito extenso, muito gostoso e muito atual. E agora a gente vai para o Mentes Vencedoras com Luciano Campos e voltaremos logo para concluir o nosso papo. Olá, eu sou o Luciano Campos e hoje vamos falar aqui sobre certeza emocional. A certeza emocional ela é uma decisão e não uma recompensa. Muitas vezes as pessoas acabam por esperar que algo na vida venha acontecer para que possam se sentir melhores, se sentir felizes, se sentirem numa situação mais confortável. Quando, na verdade, não seria melhor se posicionar de uma forma positiva perante a vida para gerar aqueles resultados que tanto desejamos? Ora, os fatos que ocorrem são meros fatos, mas a nossa atitude, ela sim, é determinante para superá-los. Ao longo da nossa vida, quantas vezes não encontramos fatos e circunstâncias que muitas vezes pareciam barreiras, muralhas intransponíveis? E nesse caso, o que fez a diferença? Essas muralhas ou a forma como nos posicionamos frente a elas? Através do quê? Através das qualidades que residem dentro de cada um de nós. Certeza, coragem, determinação, bondade, foco. E tudo isso somado à ação empregada é o que realmente faz a grande diferença na vida das pessoas. Porque a vida, ela da mesma forma que já apresentou diversos desafios, vai continuar apresentando, mas lá na frente, assim como ontem e hoje, o que vai fazer a diferença é essa força interior, é essa certeza, aquela história do quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Outro ponto importante é saber onde se quer chegar. Eu costumo dizer que a estrada chamada algum lugar levará a uma cidade chamada lugar nenhum.
Uma vez que se saiba exatamente aquilo que se quer, qual é o alvo a ser atingido, qual é o sonho a ser buscado, e empregar uma ação utilizando de todos esses recursos que já residem dentro de nós, aí sim as coisas acontecem. De uma forma positiva, alegre, feliz com a vida, porque dessa forma conseguimos moldar todo o ambiente que está à nossa volta para que ele nos traga exatamente aquilo que almejamos. Isso é com você. A vida, ela é simples. A vida, ela pode ser muito mais fácil quando temos a certeza do que queremos. Muito sucesso a todos e até a próxima. Você já pensou em ter sua própria agência de viagem? Já pensou em viajar ganhando dinheiro? Agora você pode vender passagens aéreas, estadias, cruzeiros, locações de carros e muito mais. Tudo isso no seu conforto, no seu computador, no tablet ou celular. Fantástico, não é mesmo? Então, para se tornar um consultor de viagem, mande seu e-mail agora mesmo para viagem@wtsbooking.com e tenha seu próprio negócio. E voltando ao nosso programa de hoje sobre a internet, até que ponto ela influencia na nossa vida e as máscaras que usamos até mesmo na internet. Carol, se o seu celular quebrasse de uma hora para outra, como que você reagiria com isso? E não adianta falar que tem um computador, tá? Não tivesse nenhum meio de comunicação para a internet. Qual seria a sua reação? Então, sempre, até quando confiscam o meu telefone, que acontece muitas vezes, meu avô fala que eu entro no estado de abstinência. Porque eu fico nervosa, eu acho que eu tenho muita ansiedade no jogo, porque eu não paro de andar para os lados. Eu fico tentando arranjar alguma coisa para fazer, mas não vem. Parece que meu telefone, se eu não ficar longe dele, minha vida não tá certa, eu tô saindo sem roupa, alguma coisa assim. Se sente literalmente sem roupa? Sim. Meu celular é como se fosse uma peça crucial. Fundamental. Sim. Doutor, diante disso, a gente sabe que os adolescentes são mais adeptos ao mundo digital. Mas nós também somos. Hoje não vivemos sem o nosso celular, sem os meios de comunicação. O que o senhor diria diante disso? Quais são as dicas para que isso não se torne algo prejudicial? Adriana, eu acho que tem que prevalecer sempre o bom senso. Aos pais eu diria para que orientassem os seus adolescentes, né? Para que não chegue ao ponto de ter que cortar e deixar a pessoa triste pelo fato de ficar sem poder conversar com os amigos. Eu acho que os adolescentes eu daria a seguinte palavra, para que eles ouçam seus pais e que procurem ver que o conselho está sendo dado para o bem deles. Tá bom? Seria isso, prevaleça o bom senso. Sempre o bom senso. Eu acho que tudo na vida a gente tem que ter o bom senso. E esse é o nosso programa de hoje. Prevaleça o bom senso sempre. Para os papais, para as mamães, para os maridos, para as esposas, ou seja, para todo mundo em geral. O bom senso na tecnologia. Interaja mais uns com os outros, porque o calor humano ainda é o melhor. Obrigado, Dr. Rolande. Obrigado, Carol. Foi muito bom esse nosso bate-papo, que vai instruir muita gente e que são assuntos que nós, no cotidiano, temos, né? Muito atuais. Muito obrigada pela presença. Volte sempre, contaremos sempre contigo. Muito obrigado. Carolzinha, muito obrigado. Continue essa pessoa maravilhosa que você é. E não se estresse tanto quando confiscam o seu celular, ok? Ok. E o nosso programa chegou ao fim. Mas não fique triste, porque sábado que vem tem mais. E o tema promete: sexo. E teremos uma sexóloga aqui no programa debatendo sobre o assunto. E você que tem suas dúvidas, quer mandar suas perguntas, interaja conosco nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e um grande beijo e até sábado que vem. Fiquem com Deus.
Programa Papo de Mulher. Oferecimento Instituto Monitor. Pioneira em educação à distância. Clínica Menezes, em São José e Taubaté.